Fala galerinha, Rafa Carvalho Trainer na área, e nesse vídeo eu vou fazer o que? Vou analisar para vocês os 10 jogos dessa próxima rodada do Brasileirão. Vou passar aí provavelmente umas 2 ou 3 tips pré-live, de acordo com meus métodos que eu acho que são interessantes. Vou fazer uma análise completamente estatística, vou cobrir todos os jogos, tá bom? Vou mostrar para vocês tudo no passo a passo, dar algumas visões também para quem quiser trabalhar no live aí, que isso é muito interessante, a gente consegue extrair muita vantagem quando a gente está vendo o jogo ou acompanhando através de uma ferramenta estatística, beleza? Então fica de olho aí, já dá aquela moralzona no like e vem fazer parte da família. Clica aí, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui. Então bora lá! Fala galera, vocês estavam acostumados aí, eu costumava usar a SofaScore. Agora eu estou usando essa nova ferramenta aqui, a New Gen Stats, tá bom? Ela é paga, mas é um preço bem tranquilo aí, vai ter links aí embaixo se vocês quiserem dar uma olhada, beleza? Mas bora direto para as análises aqui. Começar em Fluminense e Corinthians, galera. A gente clicando aqui no dia e nos jogos, a gente já tem aqui toda a informação pré-live, tá? A gente pode ter de todos os jogos. Aqui nesse caso a gente está olhando os jogos que o Fluminense jogou em casa e o Corinthians jogou fora de casa. Se a gente clicar aqui em estatística de jogos corridos, a gente vai ter de todos os jogos dessa temporada, tá bom? E a gente tem aqui média de gols feitos e sofridos, tá? Mas para as análises aqui, eu gosto de usar os confrontos dos times jogando em casa e do time jogando fora. Para mim fica um pouco mais preciso, de acordo com o que eu trabalho, tá bom? A gente tem uma média de gols feitos aqui muito baixa das duas equipes. Então são equipes que fazem poucos gols. E a gente tem uma dispersão aqui bem grande aqui através do CV. A gente vê que a gente tem uma dispersão bem grande. Em relação a gols sofridos, são duas equipes também que não sofrem tantos gols assim. O Fluminense sofre um pouco mais do que o Corinthians. Uma dispersão relativamente grande aqui nesses gols sofridos, tá? Em relação a gols, o que eu acho interessante nesse jogo, cara? Ficar de olho principalmente no mercado de under. Acho que é interessante para fazer scalps aí. Pode ser bem legal. De repente aí trabalhar no ambas marcam, dependendo de como estiver funcionando o jogo, tá? Em relação a gols no primeiro tempo, a gente tem aqui uma média de menos de um gol, tá? No primeiro tempo aqui das duas equipes e com uma dispersão muito grande. Ou seja, tem jogos que sai 2, 3 gols no primeiro tempo e fica vários jogos que não sai nenhum gol. Então não é uma estatística muito legal para a gente trabalhar no HT, tá? Pensando em pré-live aqui, não é um jogo interessante para HT, mas isso traz uma vantagem, as odds vão estar altas. Se a gente levar para o live e ver que o jogo está diferente do esperado, os dois times estão dando espaço, está bem aberto, está um jogo movimentado, as duas equipes chegando, finalizando, pode ser interessante aqui para pegar esse gol, tá? Mas vai depender do live. Pré-live aqui é um jogo bastante under aí, tá? No HT principalmente, tá bom? Como eu falei com vocês aqui, vocês podem ver aqui a porcentagem de jogos over 2,5 dos times está gerando em 42%, tanto do Fluminense quanto do Corinthians. Então realmente é um jogo que se mostra under. Essa temporada são duas equipes que estão fazendo poucos gols, estão sofrendo poucos gols, tá? Então aí bem complicado. Já no HT aqui a gente tem até uma média interessante. Fluminense tem gols no HT em 70% dos jogos e o Corinthians em 85%. Isso já traz um dado interessante para a gente ficar de olho aí, tá? É aquilo que eu falei. Se o jogo estiver bom, estiver aberto, as duas equipes buscando, pode ser interessante buscar esse gol no HT. No segundo tempo, a gente tem uma incidência de 70% aí de sair pelo menos um gol no segundo tempo. Então, chegou no intervalo, principalmente aí se tiver um 0 a 0, pode ser interessante para buscar um golzinho aí, tá? O over limite aí no segundo tempo pode ser bem interessante, tá bom? 2 gols eu acho bem difícil, tá? Um jogo realmente que tende a ser bastante under aí. A gente tem as odds aqui do Fluminense de 2, empate a 3,5 e o visitante a 4,33. Dá pra gente trabalhar aqui no mercado de match odds buscando correções, tá? Se o Fluminense não estiver bem na partida, dá para trabalhar lei ao Fluminense aqui. Essa odd deve corrigir, chegar a 2,50, 2,80 muito rápido, dependendo de como estiver desenrolando o jogo, se o Corinthians estiver melhor do que o Fluminense, tá? E ao contrário, a gente pode trabalhar um back Fluminense. Se o Fluminense realmente estiver bem na partida, pode ser interessante. Essa odd deve segurar enquanto o Fluminense estiver jogando bem, tá bom? Bora falar aqui agora de Juventude e Atlético Mineiro, galera. Joguinho complicado. Juventude é um time que jogando em casa faz poucos gols e tem sofrido bastante. Vocês podem ver aqui, tem uma média de 1,7 gols sofridos com uma dispersão até que razoável. Ou seja, a probabilidade do Juventude tomar gol é muito, muito grande, tá?
principalmente jogando aqui contra o Atlético Mineiro, que apesar de não estar fazendo tantos gols assim, jogando fora de casa, é uma equipe bem superior. A gente pode ver aqui também que o Atlético Mineiro costuma sofrer gols, tem uma média relativamente alta aqui de 1,33 gols sofridos jogando fora de casa, porém a dispersão muito grande, ou seja, algumas partidas jogando fora ele sofre 2, 3 gols e às vezes fica 3, 4, 5 partidas sem sofrer gols nenhum. O over 2,5 pode ser interessante, a gente tem uma média de mais de 2 gols e meio aqui para o Juventude com uma dispersão muito legal, então pode ser interessante. Apesar a média para o Atlético também é boa em 2,50, porém com uma dispersão que não é muito interessante para a gente. Porém com essa disparidade aqui da qualidade de um time para o outro, acho que pode ser muito interessante ficar de olho para buscar esse over 2,5. Mas lembrando, leva para o live, tá bom, galera? Pré-live aqui nessa partida muito complicado, tá? Aqui a gente tem um jogo bem ruim pro HT estatisticamente, tá? A gente tem uma média aqui de 0,57 do Juventude e de 0,50 do Atlético Mineiro para gols feitos, tá? E com dispersões muito grandes. Gols sofridos também não tá muito alto, 0,57 de um e 0,67 do outro. Também com dispersões grandes aqui, tá? Então, jogo bastante complicado aqui para trabalhar no HT, tá bom? A gente pode ver aqui que a média é de 50% de gols no HT no time do Atlético Mineiro. No time do Juventude um pouco maior, 71%, tá? Mas é um jogo bastante complicado, muito complicado para pegar gol no HT aqui. Então fica de olho, vai depender muito do live, tá, galera? Lembrando, é sempre importante isso aí. Em relação às odds aqui, a gente tem 4,35 aqui para o Juventude, 3,50 para o empate e 1,85 para o Atlético Mineiro. Essa odd do Atlético Mineiro aqui é muito interessante, tá? Mas tem que ficar de olho que provavelmente o Atlético poupe alguns jogadores, porque tem jogo da Libertadores no meio de semana. Então leva para o live aí. Se o Atlético estiver bem, essa odd é muito boa para buscar esse back aqui, tá? E agora bora falar de Santos e Flamengo aqui, joguinho bom, interessante para a gente analisar aqui, tá? A gente tem uma média de gols feitos de 1,70 em casa pro Santos, é uma média muito boa, tá? A gente tem o Flamengo que sofre mais de 1,5 gol aqui na média e com uma dispersão baixa, jogando fora de casa. Isso aqui é muito interessante para a gente buscar aqui a vitória do Santos aqui, dependendo de como o Santos estiver jogando. A gente vê que é uma equipe que faz bastante gol jogando em casa. Não sofre tanto, tá? O Santos tem sofrido menos de 1 gol, 0,86 aqui por jogo jogado em casa. O Flamengo não é um time que faz tantos gols assim, média de 0,86 jogando fora. Realmente esse ano o Flamengo não vem muito bem jogando fora de casa. E jogando em casa também tá bem meia boca aí, né, galera? A realidade é essa. A gente tem uma média total aqui de 2,5 gols aqui, com uma dispersão relativamente baixa, o que nos traz uma oportunidade interessante para ficar de olho num possível over 2,5, tá? Em relação ao gol no HT, o Santos tem uma boa média de 1 gol feito no HT, tá? Com uma dispersão relativamente grande. O Flamengo já não faz muitos gols no HT, mas tem uma média de 1 gol sofrido no HT, com uma dispersão bem controlada aqui. Então isso nos traz um número bem interessante para buscar um gol no HT. A gente tem um Santos jogando em casa que faz muito gol no HT e um Flamengo jogando fora que toma bastante gol no HT. Isso nos traz uma assertividade maior aí para buscar esses gols, tá? E olhando aqui nas estatísticas gerais, a gente tem 85% dos jogos do Flamengo com 0,5 no HT, tá? E 57% do Santos. Isso aí dá uma média razoavelmente interessante, mas não gosto para trabalhar no pré-live aqui nesse jogo, tá? Eu levaria para o live aqui, a gente tem odds boas aqui, praticamente um jogo equilibrado. Então dá para trabalhar no lay tanto ao time da casa quanto ao visitante aqui, buscar correções durante o jogo, dependendo aí de como o futebol estiver sendo mostrado, infiltrações dentro da área, a penetração, se o time estiver conseguindo quebrar as linhas, tá? Então fica de olho nisso. A odd no HT é 1,50 aqui inicial, interessante, tá? Acho que é um jogo que deve ser um pouco mais corrido, um pouco mais aberto. O ambas marcam, tá 1,91 aí, uma odd bem interessante. Leva para o live, se você vê que o Santos está dando espaço para o Flamengo, o ambas marcam pode ser muito interessante, ter muito valor aqui. E agora para encerrar nosso sabadão, Ceará e Internacional, galera. A gente tem um Ceará aqui com média de 0,8 gols feitos, o Inter 1,14, média de gols sofridos do Inter é baixa, 0,86, já do Ceará um pouco mais alta, 1,33, tá? Mas a gente tem uma média de gols baixa aqui, gerando em torno de 2 por jogo. O interessante é que a dispersão da média de gols aqui no Inter
é muito baixa. 0,27 é uma média muito, é uma dispersão muito boa aqui, tá? Então a gente tem uma confiança aí para trabalhar num over 1,5, por exemplo, tá? Uma assertividade muito grande para buscar um over 1,5 nesse jogo. Já em relação ao HT aqui, é muito ruim, tá? A média de 0,14 gols no HT para o Inter, 0,50 para o Ceará, gols sofridos do Inter no HT 0,29, do Ceará 0,83. Então a gente tem uma média muito, muito ruim aqui, tá? E uma dispersão muito grande. Então isso aqui é um jogo totalmente pro live aqui, pensando em HT. Ceará vem mal, inclusive, né, não teve nenhuma vitória jogando em casa, tem empatado bastante, tá? Então por isso aí, trabalhar no Match Odds pode ser interessante. Já vou mostrar para vocês, vou mostrar as odds e mostrar o que pode ser legal aqui. A gente tem o Inter aqui com uma odd de 3,25. A gente vendo que o Ceará não tá bem em casa, empata ou perde, ainda não conseguiu ganhar. Trabalhar num Lei Ceará, dependendo do comportamento do live, obviamente, é muito bom. Essa odd de 2,40 vai trazer uma assertividade muito interessante aqui pra gente, tá? Em relação a buscar gol no HT, eu acho tanto quanto complicado. Pra mim essa odd tinha que estar um pouco mais alta, até acima de 1,60 aqui. Mas no live pode haver uma oportunidade. BTTF, o que? Ambas marcam aqui a 2. Cara, vai depender muito mais do Ceará do que do Internacional. O Internacional provavelmente vai fazer gol aqui nessa partida. Se o Inter estiver dando espaço para o Ceará estiver conseguindo dominar um pouco mais o jogo, conseguindo infiltrar um pouco mais, esse ambas marcam pode ter valor. Fala aí, galerinha, bora terminar aqui nossa análise. Mas antes, se você quiser saber mais sobre essa ferramenta que eu estou usando, tem um link aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá, vale muito a pena, tá? Então bora lá analisar os jogos aqui da Série A de domingo, galerinha. A gente tem Avaí e Cuiabá. O que a gente tem aqui de estatísticas? É uma média bem alta de gols feitos do Avaí jogando em casa. O Avaí faz bastante gol jogando em casa, tá? E com uma dispersão bem pequena, tá, galera? O Cuiabá é um time que faz pouquíssimo gol aqui jogando fora de casa, com uma dispersão relativamente baixa. E um time que sofre bastante gol. O Avaí, apesar de fazer muito, também sofre um bom número de gols. Média de 1,43, com uma dispersão também relativamente baixa aqui. Então, o que eu acho interessante nessa partida aqui? Buscar no live aí um possível back Avaí, tá? A gente tem uma oportunidade muito boa aqui para isso, odds a 2,15, muito interessante. Avaí provavelmente vai fazer 1 ou 2 gols nessa partida aqui, jogando em casa, tá? Então você pode pegar um golzinho e meter o pé, se você quiser com seu lucro, não precisa ficar até o final, beleza? Por isso que o trade é muito interessante. Em relação a gols no HT, eu não vejo uma oportunidade muito boa aqui, a não ser que o live esteja muito diferente aí. E agora vamos falar aqui de Atlético Goianiense e São Paulo, galera. A gente tem aqui um jogo complicado para o São Paulo, porque São Paulo fora de casa não costuma fazer tantos gols. Vocês podem ver aqui média de 0,86, com uma dispersão bem controlada aqui. E um time que sofre gols fora de casa, média de 1,29 com uma dispersão de 0,54. O time do Atlético Goianiense é um time que faz um número razoável de gol em casa, porém tem uma dispersão relativamente alta, então não tem uma consistência em fazer gol em todas as partidas. Já em relação a gols sofridos, não sofre muitos gols, tá? Com uma dispersão aí bem controlada. A gente tem os dois times aqui com uma média total aqui acima de 2 e com uma dispersão muito boa aqui, tá? Entrada pré-live, esse jogo aqui eu acho bem interessante a gente pegar o over 2,5 aqui no pré-live, beleza? Muito interessante. Em relação a HT, não vejo muita vantagem aqui também, mas leva para o live, pode ser que apareça oportunidade, tá? São times que fazem mais gols, tomam mais gols também no segundo tempo, beleza? E outra entrada pré-live aqui para esse jogo que eu acho de muito valor aqui é o ambas marcam, tá? Então esse aqui é o único jogo que eu aconselho entradas pré-live, over 2,5 e ambas marcam. Os outros jogos leva para o live, beleza, galera? E vamos falar aqui de América Mineiro e Goiás. A gente tem aqui um jogo que tem dispersões altas aqui nas médias de gols. São times que não fazem muitos gols, tá? O Goiás tem o histórico de tomar bastante gol fora de casa. Então por isso eu acho interessante aqui vir buscar um possível back América Mineiro. Principalmente depois dessa vitória de 3-0 em cima do Botafogo. Vai vir com gás legal para esse jogo aqui. Então buscar esse back aqui ao time da casa pode ser muito interessante aqui nesse jogo, tá? Em relação a gols no HT, cara, acho interessante ficar de olho, tá? O mercado não tá esperando muito que saia gols no HT, mas os números aqui em relação principalmente, cara, ao time do Goiás sofrer gols no HT, pode ser bem interessante. Se o América Mineiro tiver muito em cima ali, tiver conseguindo infiltrar, o Goiás estiver dando espaço no primeiro tempo, pode ser bem interessante, tá? Ó, vocês podem ver aqui, ó, que
em todos os jogos do Goiás jogando fora de casa, teve gol no HT, galera. Então isso é uma coisa muito boa aí para ficar de olho e buscar esses gols aí. Principalmente porque a odd do HT vai começar em 1,53, uma odd muito boa aqui pra gente ficar de olho. Ali pelo minuto 10, 15, se o jogo tiver corrido, tiver aberto, cara, essa odd vai estar girando aí já na casa de 1,80, 1,90, então vale muito a pena ficar de olho. E para finalizar nosso domingão aqui, Coritiba e Fortaleza, galera. Cara, essa partida aqui é uma partida complicada, tá? São duas equipes aí que não vêm muito bem no campeonato. A gente tem uma média de 1,29 aqui do Coritiba jogando em casa, mas com a dispersão alta. O Fortaleza é um time que faz bastante gol jogando fora de casa, 1,33 com uma dispersão relativamente baixa, e principalmente, galera, o Fortaleza é um time que sofre muito gol, média de mais de 2 gols sofridos jogando fora de casa, com uma dispersão relativamente baixa. Esse jogo aqui eu acho interessante, ambas marcam, tá? Fica de olho, pode ser uma oportunidade muito, muito boa. Leva pro live, espera aí um pouco para ver como os times vão estar se comportando, mas é uma oportunidade muito boa aqui nesse jogo, tá? Outra oportunidade boa aqui para esse jogo, fica de olho no HT, tá? São times que têm uma boa média de gols no HT, com uma dispersão baixa, então muito interessante para ficar de olho aqui. Então vamos lá para fechar o que eu acho interessante. Buscar o ambas marcam nesse jogo, bem legal, odd começando a 2 aqui, pode ser bem interessante. Buscar um over HT começando a 1,60, odd excelente aqui, tem uma probabilidade muito boa de acontecer também esse gol no HT. Leva para o live, vê o comportamento dos times e decide se vale a pena ou não, tá? Vai depender muito de como os times estão se comportando dentro de campo, tá, galera? Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dá aquela moralzona, deixa o like aí. Muito obrigado, valeu e fui!